Muchas gracias al doctor Cáceres. Él les quería contar a todas que afuera hay cajas de flibanserina para que por favor recojan su... No, mentiras. Pero yo creo que lo importante acá es entender que acá pues tenemos muchos pacientes o muchas pacientes que tienen cáncer de seno, solamente porque el cáncer de seno pues es el cáncer más frecuente que tenemos en el mundo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y obviamente nosotras, y digo nosotras porque yo soy parte de ustedes, yo vivo la vida con ustedes, pues tenemos las opciones limitadas de tratamientos para la atrofia vaginal, etcétera, etcétera, y aunque la sexualidad, como nos lo dirá la doctora Flavia, no se limita a lo atrófica o no que esté mi vagina, a lo seca o no que esté mi vagina, pues es un componente importante y saber que tenemos opciones. Él ha hablado del plasma rico en plaquetas, sé que en Colombia están haciendo terapia láser. Lucho, ¿tú sabías de la terapia láser? Hay algunos médicos que están haciendo terapia láser vaginal para aumentar la flexibilidad de la vagina, en fin. Hay cremas que no son estrogénicas, entonces que todo lo tengamos en cuenta y ya al final pues vamos a poder hacerle preguntas al doctor Cáceres. No le agradecí, o no sé si le agradecí a los esposos que tenemos acá presentes o a las esposas de nuestros pacientes hombres, porque pues claramente esto es algo que o vivo yo sola, mi sexualidad, o la vivo con mi pareja, bien sea hombre o mujer. Así que a todos los acompañantes muchísimas gracias y esperemos que disfrutemos la charla que vamos a tener ahora con Flavia dos Santos. Bienvenida, Flavia, en nombre de la Clínica del Country, de verdad que te damos las gracias por venir a compartir este momento con nuestros pacientes y sus familias. Muchas gracias. Buen día. Me encantó la charla del doctor Luis Alberto Casas, me gusta. Estamos en sintonía, en la misma línea de pensamiento. Tenemos que hablar después. Para mí es muy interesante y agradezco a ustedes esa invitación de estar aquí hoy, que es la primera vez que yo trato de hablar para pacientes de cáncer como yo. Como todos ustedes sabem, há 2 anos, a mim também me diagnosticaram câncer de seno, muito no princípio. Tive a fortuna de não tocar-me químio, pero me tocaram par de cirurgias e radioterapias. E eu creio que uno, mais que todo, tem que ter espaços como esses. Não só para intercambiar experiências, sino que para que nós outras podamos também sentir que a vida sigue, que uno não é uma enfermidade, sino que uno é uma pessoa com sua vida personal, apesar de la enfermedade. Então, que nós não podemos deixar-nos dominar por isso. Então, eu estou muito agradecida e feliz com esta invitação. Les vou falar de meu tema preferido, que é o tema que me emociona, que é a sexualidade. E, por supuesto, também vamos a tocar um pouco o tema do câncer. É decir, mientras eu hacía mis sessões de radioterapia, me chamou muito a atenção a quantidade de mulheres que se me acercavam e diziam, que hago para a libido? Porque não tenho ganas de nada. E claro, como que uno vai ter ganas se estamos passando por um momento de medos, de questionamentos de nossa autoimagem, questionamentos emocionais? Para as parejas que estão aqui hoje acompanhando os pacientes de câncer, eu creio, basado em minha experiência e lo que pude averiguar, é fundamental validar esses medos, não? Nós outras sentimos medo, necessitamos expressar, verbalizar esse medo e muitas vezes a pareja pensa que dizer tranquila que não vai passar nada ou tranquilo que isso se cura. Não, escutem e não invalidem todo o que um paciente de câncer te está traindo de material, todo o que um paciente de câncer necessita hablar e necessita compartilhar, e a pareja é o melhor lugar ou o melhor espaço para poder ter essas experiências. Pero vamos à matéria minha que me gusta. Eu les vim a falar de sexualidade. Pero antes de todo, nos toca definir o que é a sexualidade, o que é sexo. É penetrar e ter um orgasmo? Não, sexualidade é muito mais que isso. Sexualidade é uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação entre eu e meu corpo e o corpo de outra pessoa. Dr. Luis Alberto dizia que as mulheres de 60 às vezes dizem, para que eu quero líbido? Claro que sim. Nós outros somos seres sexuados del momento que nascemos hasta o último suspiro. Temos a dimensão da nossa sexualidade presente em nossas vidas.
é parte de nós, é parte de como nos comunicamos afectivamente, de como nós manejamos nossa autoestima, nossa imagem corporal. Uma pessoa que renuncia a sua sexualidade está tratando de renunciar a uma dimensão fundamental de sua vida, que é essa expressão de comunicação. Sexo é o que temos de biológico mais próximo do emocional. Todo o que passa aqui se refleja aqui e vice-versa. É como se tivesse um canal direto que se comunica. Obviamente, se há um bloqueio em la parte mental, vai a ter um bloqueio em la parte sexual. Por isso que é muito importante entender e decodificar a sexualidade. A sexualidade é um paquete de comportamentos placenteiros íntimos que pode ou não estar incluído o orgasmo, que pode ou não estar incluído o sexo oral, que pode ou não estar incluída a masturbação. E aí está o bonito da sexualidade, que cada um tem suas preferências e o poder para escrever que é o que lhe gusta e não lhe gusta. Muitas pessoas me perguntam, existe um manual de sexo perfeito? Óbvio que não, porque não existe tal coisa de sexo perfeito. Existem pessoas que vão descobrindo que les gusta e que não les gusta. E aí podem escrever seus próprios manuais. E também o bonito da sexualidade é que esse manual não é fijo. De pronto, em minha juventude, me gustava determinadas práticas, me excitavam determinadas visualizações. Agora que tenho uma outra idade, que he passado por outras experiências, inclusive enfermidades, puedo descobrir outras formas de desfrutar e viver a sexualidade. Então, o primeiro de todo é tumbar a ideia de que vamos a encontrar um manual del sexo perfeito. Não há nada perfeito, como eu digo sempre, que em sexualidade não há números. Uno não pode quantificar o amor e não pode quantificar o sexo. Eu não posso dizer, eu amo de 0 a 10, eu amo 8. Não, ou ama ou não ama. E sexualidade também. Eu não posso quantificar, é dizer, para ter uma sexualidade perfeita, o sexo tem que ser tantas vezes à semana, tem que durar tantos minutos, tem que ter tantos orgasmos e a ereção tem que ter tanto de firmeza. É uma mentira, porque cada um vai explorando e vai descobrindo que é o que de verdade lhe chama a atenção. Agora, obviamente, que para viver essa sexualidade, para poder encontrar-me com a sexualidade, eu devo seguir alguns passos. Primeiro passo é educar-me sexualmente. Nós outros somos diferentes de los animais. Os animais copulam, nós outros erotizamos. Podemos passar horas pensando em sexo, podemos excitar-nos com o pensamento, podemos ter orgasmo solamente com o pensamento. Então, essa ideia de que todos nascemos com essa parte instintiva é uma mentira. Lo que nos diferencia de los animales es eso, es la capacidad para erotizar. Pero hasta para erotizar, temos que educar-nos sexualmente. Sexualidade é um projeto de vida que dura toda a vida. É um processo de educação contínua, que não termina nunca. Sempre há coisas novas para aprender, sempre há coisas novas para descobrir, incluso no próprio corpo. Então, de acordo com que nós outros vamos adquirindo experiências, vamos também abrindo a porta a uma nova sexualidade renovada. Pero o que necessito dentro desse processo de educação sexual? Primeiro de todo, aprender a nombrar as partes do corpo por seu nome. Esse é o tema que mais me gusta. ¿Por quê? Porque nós não temos apodos para os dedos das mãos, não temos apodo para a cabeça, pernas, pero nos encanta um apodo para genitales. E explique-me ustedes, colombianas, como se sente prazer com uma arepa. Porque já llevo 11 anos nesse país e não entendo por que a vagina é a arepa. Ou seja, eu como arepas todos os dias e nunca tive um orgasmo mientras masticava uma arepa. É muito importante. Mira, se todo se comunica, o primeiro bloqueio que temos que tumbar é a dificuldade de nombrar essas partes do corpo. E eu entendo que para algumas pessoas, por um tema de educação mais rígida, o hecho de dizer pene, vagina, clítoris, é difícil.
Pero para empoderarnos de nuestro cuerpo, tenemos que desbloquear y hacer fluir las palabras. Aunque tenga la dificultad, corra un espejo, mire-se al espejo todos los días y diga pene, 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 vagina, vagina, vagina. Van a ver que no caen los dientes, la boca no se pone mueca, uno no se enferma. Miren, los médicos de pronto que están aquí presentes pueden confirmar eso. Es muy común, incluso en pacientes de sexualidad, que llegan y dicen, doctora, tengo un problema ahí. ¿Ahí a dónde? Ahí abajo, ahí. O sea, la persona tiene una dificultad en mirarse y en nombrarse. Entonces, la primera cosa es empoderarnos de las palabras, empoderarnos de nuestros cuerpos y abandonar el pipicito, la arepita. Además, imagínense para un hombre, ¿no? El pipicito, o sea, arepita. No, digan las cosas como son. Dentro desse processo de nombramento, nos remete a uma outra palavra que suele ser mais tabu que a palavra sexo, que é a palavra masturbação. Durante siglos, a masturbação foi considerada algo mais enfermiço, mais atemorizante do mundo. Hoje, nós outros que trabalhamos com sexualidade, sabemos que a masturbação é fundamental se uma pessoa quer viver sua sexualidade verdadeiramente. Miren, 98% das mulheres que sofrem de anorgasmia, ou seja, de falta de orgasmo, são mulheres que nunca se han masturbado. São mulheres que não conhecem sua anatomia, que não sabem onde está seu clítoris, que não sabem como estimular seu corpo. E alguns homens me dizem, pero masturbação provoca ejaculação precoce. Não, é ao contrário. A falta de educação sexual a la hora de la masturbação é o que provoca a ejaculação precoce. El muchacho, jovencito, lleno de las hormonas, com unas ganas locas de tocarse, se encierra en el baño com uma revista e la mamá golpea na porta. Mi hijo, ¿qué estás haciendo ahí tanto tempo? Ele, com muita ansiedade, trata de masturbar-se o mais pronto possível para ter um orgasmo. Pero lo que ele não sabe é que está desarrollando um condicionamento aprendido que cada vez que toque su pene vai a ter um orgasmo. Ou seja, a masturbação para os homens é clave para aprender a controlar seu orgasmo. É clave para reconhecer a urgência ejaculatória e para poder retener essa urgência e ter seu orgasmo quando queira. E para as mulheres, é clave para poder identificar seu corpo e saber como lograr um orgasmo. Agora, que passa? Em nossa cultura, a mulher tem que quedar esperando que venga alguém de afuera a ensinar como funciona seu corpo. E não é assim. Uno, antes de compartilhar sua intimidade com outra pessoa, tem que haver compartido a intimidade com uno mesmo. A masturbação é fase do desenvolvimento de todos os adolescentes, que é o que nós fallamos muito em educação sexual em Latinoamérica e Estados Unidos. Latinoamérica, repetimos o modelo gringo, não? Que sexo é proibido, sexo é enfermo, hay que esperar, masturbação não se pode. Em Europa, a masturbação hace parte do desenvolvimento. Às vezes se aterram porque saem livros que hablam de masturbação nas escolas e nós outros que não estamos acostumados nos aterramos. Pero o que passa ao fim do dia? Em Europa, tem as menores taxas de embaraço adolescente comparado a Latinoamérica e Estados Unidos. Então, estamos falhando. Por quê? Porque a masturbação para os adolescentes é um momento de aprendizagem para que não só esperem a empezar sua vida sexual, sino que la empecem de uma maneira já empoderada. Eu digo sempre que a masturbação é o gatear del sexo. Há gente que de uma se para e camina. Há gente que gateia. E é recomendado o gatear del sexo para todas as pessoas. Então, a masturbação é fundamental. A masturbação é clave para todos nós outros. Outro tema que é muito importante é entender que orgasmo não é uma obrigação. Hoje vivimos uma ditadura do orgasmo, é decir, abrimos o periódico e dizem que temos que ter um super orgasmo, que temos que ter um orgasmo do outro mundo, multiorgasmos. E as pessoas passam a viver a sexualidade com uma ansiedade fora do comum. Vocês sabem como se mide a gratificação sexual da pessoa? Basado em la gratificação sexual do entorno. É decir,
eu tenho minha vida sexual, pero de pronto mi companheiro de trabalho empieza a contar que tuvo sexo salvaje na noite, que tem 3 vezes a la semana, 4, 5. Eu digo, caramba, eu tenho uma, estou insatisfeita sexualmente. É assim, desafortunadamente, que as pessoas tratam de calificar sua vida sexual, não com sua própria gratificação, não mirando hacia dentro, sino que mirando o entorno, abrindo o periódico e as revistas e tratando de igualar-se a las regras que te ponem. Miren, orgasmo é a cereza del postre. Às vezes, uno come tão bem o primeiro plato, uno come bem os passabocas, come o plato fuerte, come o postre, ai, que a cereza já não entra. Por quê? Porque ha disfrutado de todos esses comportamentos placenteiros. Há gente que me pergunta, pero los preliminares, entonces, ¿cuánto tiempo tienen que durar? De nuevo, ¿no? La búsqueda por los números. Miren, los preliminares empiezan apenas termine el acto sexual que eu tive hoje. Eu terminei, já empiezam mis preliminares para o próximo. Isso quer dizer o quê? A comunicação da pareja. Ou seja, se eu mantenho mi pareja e eu conectados, se nós nos mantenemos aí com essa comunicação, com essa cumplicidade, estamos mantendo os preliminares, estamos preparando esses preliminares para a próxima. Então, a invitação é: abandonem todo lo que dizem de sexualidade. Abandonem lo que cuenta a vecina, los gritos de la vecina de arriba, lo que cuenta a companheira de trabalho, e passem a mirar-se a si mesmos e ver se estão gratificados sexualmente. Se de verdade não estão buscando algo que está aí, que já comeram o postre, e a cereza não é necessária. Outro tema que devemos, dentro da educação sexual, é tumbar os mitos. Os mitos se construíam em uma época, não, hasta hoje também, onde não se tinha muito acesso à informação. Não se encontravam espaços como esses, onde o doutor nos contou de la flibanserina, por exemplo. Há gente que crê que tanto la flibanserina quanto o Viagra são a solução do desejo. Ojo, Viagra não é pastilha del desejo. Viagra é uma pastilha que favorece a irrigação sanguínea para o pene. Agora, se o tipo não tem desejo, se o tipo não estimula manualmente o pene, o Viagra botou na vassoura. Por isso que muitas vezes os jovens que tomam Viagra porque creem que vão durar 10 horas tendo sexo, estão botando 35 mil pesos na vassoura, porque desejo está, e não têm a necessidade do medicamento. Ou quando uno toma uma aspirina sem dolor de cabeça, ou seja, bota a platica na vassoura. Então, se não serve para nada ter a flibanserina e ter o Viagra, se não há o desejo, se não há a erotização, se não há a comunicação. Pero voltando a los mitos, eu sempre me vou de outros lados. Los mitos, o problema de ellos é que nos dominam e se construem basados em uma evidência que se repite uma ou outra vez. Pero o tema de los mitos é que hoje em dia podemos estar em espaços assim, podemos buscar na internet, podemos conversar com os médicos, podemos ter uma forma de entender que é real e que não é real. O tratamento da medicina alternativa para os pacientes de câncer. Eu creio que bem também, se a pessoa crê que lo haga como complemento, pero nunca como tratamento. Se tratamento é o que manda o médico, complemento é todo aquilo que te haga sentir bem, é todo aquilo que te melhore tu qualidade de vida. Se a qualidade de vida está boa, hágale a acupuntura, os plasmas, bioenergéticos, todo o que seja, porque todo isso ajuda com que a pessoa se sienta bem. Pero les traje hoje para que ustedes vean como en sexualidade los mitos afectan não só o placer, sino que a capacidade das pessoas de empoderar-se de seu corpo e ver se podemos tumbar alguns. Primeiro, eu quero falar de los mais comunes femininos. Existem 2 tipos de orgasmo, vaginal e clitorídeo. A ver, existe orgasmo e ponto. Não importa de onde venga o orgasmo. Lo importante é que uno tenha e quando quer ter. Há mulheres que têm uma capacidade orgásmica só com o estímulo de los pezones. Hoje, com as 50 sombras de Grey, toda essa novelada toda que está no mercado, mulheres que han descoberto que podem ser orgásmicas solamente com o estímulo da literatura erótica. Então, o tema do orgasmo é uma bobada creer que um orgasmo é mais intenso que o outro, um é enamorado e outro não. Em uma época onde não se tinha muitos equipos, Freud ha determinado esse conceito porque sempre ha generado muito estresse na genitália, na anatomia feminina.
todo lo del hombre, de la parte genital, es visual. Uno ve el deseo masculino con la erección, uno ve la eyaculación masculina, pero nosotras no. Todo passa aqui adentro, é todo muito misterioso. Uno não vê o deseo feminino, uno não vê o orgasmo feminino. Então, por isso que se generam tantos mitos acerca do orgasmo feminino. Además, existe uma coisa que nós outros sexólogos chamamos de estratégia orgásmica. Es decir, a pessoa disfruta de todo o juego erótico, de todos os comportamentos íntimos, pero a la hora de ter o orgasmo, recurre a uma posição específica, a uma prática específica. Há mulheres que só têm orgasmo com sexo oral. ¿Por quê? Porque o estímulo ao clítoris está direto. Há homens que, passado uma certa idade, passado por determinadas circunstâncias, só vão lograr orgasmo com a masturbação. ¿Isso é um problema? Não, isso é uma estratégia orgásmica. Se a pessoa desfruta de todo esse paquete íntimo, se a pessoa tem prazer, pero para o orgasmo recurre a um momento específico, uma posição, não é um problema. Então, também abandonemos essa ideia de que uno tem que ter um orgasmo específico, ou solo com a penetração, ou solo... Miren, os orgasmos anales, o sexo anal provoca em certas mulheres orgasmo também. Então, é tão infinita a capacidade de estímulo. Nós outros somos seres sexuados de la punta de la cabeça hasta la punta de los pies. Eu digo que somos grandes órganos sexuales caminhando por las calles, porque temos ramificações nerviosas em todo o corpo. Se eu me golpeo o codo, eu vou a sentir. Então, de pronto, se eu estimulo outras áreas do corpo, também vou a sentir. E que depende que eu sinta? De acá, de la erotização. Outro mito, e aí vou a colar-me com o Dr. Luiz Alberto. A vida sexual termina em la menopausia. Não, 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 não. Se abre a entrada gratuita ao parque de diversiones. Esse cuento de que, estou na menopausa e não vou ter mais vida. Ao contrário, a mulher le quita a pressão de encima del embarazo indeseado, le quita a pressão em cima de aceitação corporal. Lo que veio de bonito hoje em dia em muitas mulheres que entram na menopausa é que hacen pazes finalmente com sua própria essência. Deixam de passar essa vida inteira lutando para poder igualar-se a um estereotipo de beleza ou um estereotipo de personalidade, e a mulher na menopausa adquire uma madurez que lhe permite desfrutar de uma sexualidade muito mais plena. Há mulheres que se descobrem multiorgásmicas depois da menopausa. Por quê? Porque já estão muito mais seguras com elas mesmas e estão muito mais cômodas por el hecho de não ter a preocupação do embaraço. Então, a menopausa, que no passado se era uma excusa para cerrar um capítulo de algo que não era placentero. E por que digo isso? Porque nossas abuelas les tocava casar virgem, les tocava casar e quedar casada toda a vida. A sexualidade era uma coisa sem nenhum tipo de aprendizagem e basicamente reprodutiva. Então, para muitas mulheres que viviam uma sexualidade não placentera, a menopausa era a excusa perfeita para cerrar um capítulo de algo que não era placentero. Não, já estou na menopausa, não tenho desejo, não tenho nada. E se ha generado esse mito que a mulher, depois que entra na menopausa, não tem prazer. Não, uno se ajuda com as cremas lubricantes, porque, claro, a resequedade é real, os cambios hormonais são reais, pero para isso toca andar de la mano del médico, que é um tema também importante de falar. Quantas pessoas verdadeiramente hablam com seus médicos de sua vida sexual? Eu vejo que os médicos, eu hago charla muitas vezes para médicos sobre essa incomodidade de abordar o paciente sexual. Então, chega o paciente e diz, não, é que estou infeliz. Está infeliz porque, não, eu não sei, me sinto insatisfeito. Tranquilo, Prozac. E há uma quantidade de pessoas hoje em dia que estão medicadas com antidepressivos que em realidade não necessitavam. São pessoas que sofrem de problemas sexuais, que não têm coragem de falar com o médico e não sabem que estão empeorando. Porque os antidepressivos afetam a libido, afetam a capacidade de erecção e afetam o prazer. Então, generam um círculo vicioso onde essa insatisfação, ao fim, não se resolve com um Prozac. É importante falar com o médico, é importante dizer a verdade, sobretudo nós outros, como dizia Dr. Luiz Alberto, ou seja, não tenho líbido, resequedade vaginal, é importante comentar, não estou logrando um orgasmo. Ou seja, há ajudas hoje em dia, os tratamentos de láser, por lo que escutei,
são buenos, ajudam muitas mulheres que tiveram químio e que agora estão passando por um tema de resequedad vaginal, porque estimulam as glândulas de Bartolini. Então, não deixem de falar com os médicos e, como médico, não deixem de perguntar ao paciente. Eu trabalhei em Nova York há muito tempo e me acordo muito de um médico internista que me dizia, sí, pero um dia perguntei a uma paciente, como está tu vida sexual? E ela me disse, não lhe interessa. E eu lhe perguntei, bueno, então me conta de seu estreñimiento. Ou seja, os médicos falam do estreñimiento, da urina, da incontinência, pero não podem falar de sexo. Então, esse pudor tem que acabar. Ou seja, temos que generar uma relação mais próxima com o médico, tratar de romper essa barreira e falar. E dentro das escolas de medicina, por supuesto que necessita uma cátedra de sexualidade, porque também há médicos que não sabem o que fazer com a demanda. Que o paciente diz, eu não tenho orgasmo. Ah, que vaina. Ou seja, que vaina. Ou seja, eu tampouco. Há médicos também que dizem, eu tampouco não tenho orgasmo. Então, é importante que o médico também tenha um acercamento com temas de sexualidade, que também vê o paciente como uma dimensão completa. Sabe? Nós outros vivimos a sexualidade como parte, como nos alimentamos, como vamos ao banho. Então, os médicos têm que pôr sexualidade dentro de suas perguntas a fazer ao paciente. Outra, a satisfação depende do tamanho do pene. Me encanta esse mito, não? Porque há tipos que têm um pene enorme, não? E que les encanta chicanear e vão nos vestir de los ginásios assim em bola, não? Pero miren, não serve de nada ter um pene grande se não sabe usar. Es más, a las mujeres que já les ha tocado um chocoano, sabem que um pene grande é mais molesto que placentero. Por quê? Porque pode lastimar a entrada do cuello del útero. Hoje, nos Estados Unidos, já vendem uns anillos de goma para que esses homens que têm um pene muito grande não penetrem totalmente e que não seja uma pesadilla para a mulher. Miren, o tema do tamanho do pene é uma bobada tão grande que existem homens que têm o pene pequeno, pero que entendem a sexualidade como um paquete completo de comportamentos placenteros e desfrutam muito mais do sexo e proporciona muito mais prazer, porque a penetração é um detalhe, porque todo o que se ha sentido a largo do caminho, todo o que se ha desfrutado, ha sido muito mais importante que a penetração. De novo, se uno concentra só em orgasmo, penetração e todo, e crê que a sexualidade é solamente isso, está deixando de viver o verdadeiro conceito da sexualidade. E a verdade é o que sempre digo, para que serve um bastão grande se o mago não sabe fazer magia? Ou seja, há que saber usar esse bastão. Há magos com bastão assim de chiquito, ó, que levam as estrelas. E outros com esses bastões enormes que não sabem o que fazer. Outra, a mulher que se quita o útero já não tem orgasmo. Também é um outro mito que a menudo me perguntam. É que eu tive que fazer uma esterectomia ou uma mastectomia, então você já não pode ter orgasmo. Os médicos que estão aqui me podem confirmar. Desde o ponto de vista anatômico, todo o que tem de ramificações no clítoris, que são 8.000 ramificações de prazer solamente, não se comunicam para nada com útero, com ovários e nada. O que a mulher passa é por um período de duelo como qualquer pessoa passaria. Se a nós outros nos toca quitar essa pontica do dedo, vamos a passar, sim, por um momento de duelo. Vamos a passar, sim, por um momento de reconstrução de nossa imagem. Então, um homem que se quita a próstata, uma mulher que tem que fazer uma mastectomia, não estão inabilitados para o sexo. É um tempo de espera, é um tempo de volver a entender seu corpo, pero sobretudo de comunicação. Há que falar. Há gente que trata de tragar todo adentro, que trata de esconder todas suas angústias e dolores. Não, vocalizem, verbalizem, busque al porteiro, al peluqueiro, a amiga, el condutor de táxi, al terapeuta, al médico, al quem lhe ponga o ouvido aberto, hablem, verbalizem. Nada melhor que reestruturar nossas vivências, reentendê-las e ressignificá-las. Agora, desde o ponto de vista anatômico, todos podemos seguir tendo nossa vida sexual. Ustedes já escutaram falar de pacientes que têm lesão na coluna vertebral, que quedam imobilizados e siguen tendo orgasmo. Porque, antes de todo, é uma resposta psicológica. A parte fisiológica, por supuesto que existe, pero psicológica é fundamental.
fundamental. Então, uno tem que liberar a mente e dizer, não, claro que sim, eu estou totalmente habilitado, não quero dizer nada. É um momento difícil? É. A falta de desejo existe? Existe. A falta de líbido é real durante o tratamento e pós o tratamento. Eu também la vivi. Agora, les digo, cabeça. É fundamental que uno meta na cabeça, que uno erotize constantemente. Já vou falar disso também. Agora, mais comunes da sexualidade masculina. Os homens estão sempre listos e com ganas de ter sexo. Há um mito que um homem basta ver a uma mulher em pelota que já está com uma erecção. Não é assim, porque se for assim, Viagra não era das pastilhas mais vendidas no mundo. Então, isso é uma mentira. Os homens também necessitam erotizar, também necessitam educar-se sexualmente e ser estimulados. Mire, o que passa é que como os homens são visuais, se genera o mito que basta ver que estão listos. Por que uma revista masculina tem mais êxito que a revista feminina? Porque os homens veem uma mulher em pelota, imediatamente se les activa a área do cérebro del desejo. Nós outras não. Nós outras, quando saiu Tino Asprilla em bola, em Zorro, miramos, chismoseamos, nos reímos, analisamos, medimos, pero não nos excitamos. Nuestro estímulo não entra por aqui. Nuestro estímulo entra por la piel, entra por el oído. Nós outras nos estimulamos de maneira distinta. La naturaleza nos hizo assim. Pero não significa que por el hecho que o estímulo masculino entre por los ojos, todo está garantizado com eles, que não. E há mulheres que creem que basta quitar a roupa e acostar-se na cama, vai estar listo. Também necessitam as carícias, necessitam os preliminares, necessitam as palavras e necessitam a comunicação. Cada vez mais, uno vê homens que estão insatisfeitos sexualmente porque não há essa comunicação e essa cumplicidade com a pareja. E a eles les põem muita pressão quanto a isso, porque eles exigem que sejam rápidos, excitados e com bom desempenho. Então, acuérdense sempre, os homens também necessitam de estímulo. Outro mito masculino, o sexo termina quando o homem tem o orgasmo. O sexo não termina. Pero senhores aqui presentes, tenham um plano A ou um plano B, porque nada mais egoísta que deixar a pareja, não? Já terminei, meu amor, o que há para comer a hora? Ou seja, aí não, aí isso não se pode. Isso é ser malo em la cama. Quando me pergunta o que é ser malo em la cama, é ser egoísta em la cama. E às vezes passa. Às vezes uno não pudo controlar seu orgasmo, muito cansado, comeu demasiado, tomou demasiado e o orgasmo vino sem controle. Pero para isso, uno recurre a la masturbação, al sexo oral, a los juguetes sexuales. ¿Por qué no los juguetes? Nosotros de niño nos encantava jugar. De adultos que podemos jugar muito mais saboroso, não, isso não se pode, isso é vulgar e é feio. Não. Um juguete sexual, um vibrador, é um aliado para muitas parejas. E eu les conto aqui uma anedota, cada vez que hago minha conferência em la costa, os costeiros me dizem, e um outro man em la cama? Não é um outro man em la cama. Um juguete sexual ajuda muito. E nesses dias que não pudo controlar o orgasmo, em los dias, por exemplo, em que não há umas ganas de um dos lados de haver uma penetração. Há homens que também se estimulam muito com os juguetes sexuais. Não só vendo a sua pareja, sino que estimulando-se também. Mire, o tema do sexo anal. El ano é igual em homens e mulheres, tem as mesmas ramificações nerviosas. Então, de la mesma forma que há mulheres que disfrutam do estímulo anal, há homens que também disfrutam do estímulo anal e não são homossexuais. Então, os juguetes sexuais, nesse momento, são importantes para que a pareja tenha elementos adicionais para disfrutar do prazer juntos. Pois, a ideia é passar-la bueno. A ideia é que ambos se sintam gratificados e satisfeitos. Então, há que romper também esses tabus de los juguetes. Há mulheres que se quedam solas por circunstâncias da vida ou porque a pareja les abandona, porque vocês sabem, pacientes de câncer, mulheres, a maioria são abandonadas por suas parejas, porque não são todos os homens que estão aí para a enfermidade. Então, uma mulher que queda sola não está condenada a cerrar-se sexualmente.
Ella tiene hoy en día ayudas importantes y que le permiten disfrutar del placer y hacer los ejercicios vaginales. Ustedes se acuerdan cuando el doctor Luis Alberto decía que hay que mantener la vagina activa y no solo con los ejercicios de Kegel que nos enseñan a hacer, que son tan importantes, pero también con el sexo, también con la masturbación y también con los vibradores. Son excelentes para mantener la gimnasia vaginal activa. Y un otro mito. Si un hombre pierde la erección es porque tiene otra. No, miren, erección para perder basta tener. Es el mecanismo más frágil del cuerpo humano. Y si ustedes supieran la cantidad de cosas que pueden afectar la erección, además, hoy en día ya se sabe que un hombre que antes de los 40 pierde la erección más de 3 veces, es el primer síntoma de un problema cardíaco. Significa que ele tem que já ver um cardiologista para ver se está passando alguma coisa em suas artérias. A erecção pode ser afetada por medicamentos para colesterol, para a depressão, para diuréticos, alguns medicamentos para a tensão alta, pero não significa que uno tenha que quedar callado e a pareja tenha que pensar que é porque tem outra e já não me quer mais, e porque estou enferma, e porque estou feia e tudo mais. Não. Ou seja, hay que conversar com o médico. De la misma forma que os anticonceptivos podem afetar a libido de nós outras, os medicamentos del dia a dia, que quase todos nós outros vamos a terminar tomando, também afetam a erecção. Pero não significa que uno não tenha solução. É só cambiar a marca do medicamento. Cambia-se por outro. Você vai ensaiando como uno ensaia com o anticonceptivo, hasta que encontre um anticonceptivo que não lhe afecte a libido. Agora, miren, em sexualidade não todo é sério. É mais, eu digo sempre que sexualidade é um tema para passar-la bueno, para reírse, para divertir-se. Se chega na pareja e diz, temos um problema sexual, e o sexólogo diz, que coisa tão grave, e todo mais, isso é um problema, um monstro. Não, sexualidade é relajado, é fácil, é sencillo. E para que vocês vejam, eu les traje um listado cortico de embarradas, tanto de homens quanto mulheres, para entender que às vezes uno também não se ajuda muito no sexo. Primeiro vamos começar com eles. Senhores aqui presentes, clítoris não é timbre. Uno não toca no clítoris e as pernas se abrem imediatamente. É dizer, há homens que creem que basta tocar no clítoris assim, e a mulher está excitada. Al contrário, a última parte que uno deveria tocar em los preliminares é en el clítoris. Uno tem que ver o corpo feminino como a cidade de Bogotá, não? Aí uno empieza andando por el norte, dá vueltas, encontra calles encerradas, trancones, aí se devuelve de novo, passa por el centro, dá uma paradita, compra uma arepa no centro. A última zona que ustedes vão visitar é o sur. O sur é o último lugar que uno visita. Então, o clítoris, essa ideia, porque desafortunadamente há homens que creem, não, eu sei todo, eu sei onde está o clítoris, eu vou aí ela se excita. É molesto, é fastidioso ser tocado no clítoris quando uno não está excitado. Então, há que ter muito juego erótico antes para que a mulher sienta verdadeiramente um prazer quando é tocada no clítoris. Outro, e aí eu vou a juntar-me o que dizia. A natureza nos hizo distinto. Nós outras somos horno a lenha. Os homens são micro-ondas. É dizer, nós outras demoramos para calentar, se põe madeira, se hace bento, todo para que caliente. O homem, 1 minuto, plim, está listo, calentico com humo e todo. São diferenças da natureza, somos distintos, calentamos de maneiras distintas. Então, uno tem que entender essas diferenças para que na hora dos preliminares do jogo erótico, tenham em conta isso. Ele pode quedar excitado muito mais rápido que nós outras, pero sim, nós outras levamos mais tempo. Pero ojo, essa é uma desventaja, pero temos a ventaja que nós outras podemos ter vários orgasmos em um solo encontro sexual e eles les toca trabalho porque têm que passar por el período refractário, têm que empezar todo outra vez e de acordo com que a idade vai passando, o período refractário dura hasta 1 mês. Então, essas são diferenças da natureza, pero que nos favorecem. Outra embarrada. Mire, nós outras não somos visuais, por supuesto, pero senhores, nada mais feio que um homem em pelota, com erecção e medias, hasta la rodilla. Ou seja, não me importa lo que ustedes se van a quitar, estão nos preliminares e toda a coisa se...
Primeiro, las medias. Não importa. Se van a quitar a camisa, el pantalão, problema de ustedes. Pero sempre las medias. É horrível. Ou seja, pode ser George Clooney, pero com medias, não. E essas medias aqui em Bogotá que chegam hasta la rodilla e negras, de verdade, são fatais para qualquer desejo sexual. Outra coisa que os homens jamás devem fazer e que a menudo fazem. Estão aí em pleno momento preliminares e nunca hagan isso. Se sexo oral hace parte do repertório de ustedes, sexo oral vai chegar. Pero uno não pode estar em pleno beso de la boca, abraços e essa mano assim, baja, meu amor, baja. Relájense. La coisa é passarla bueno. Todo vá despacito. Vamos a chegar allá. E uma outra embarrada muito comum masculina é perguntar: e que te pareceu? Como me calificas? Ou seja, sexo não é uma prova. Uno não tem sexo para que al final diga: hoje te dou uma estrellita adicional. Não, uno tem sexo para sentir-se bem, para comunicar-se, para ter essa cumplicidade. Uno não tem sexo esperando uma graduação al final, por el amor de Deus. Pero desafortunadamente, há homens que sim, há homens que dizem: ¿te gostou? ¿Te gostou? Ou seja, foi um máximo, não? Olvidem isso. Isso é uma embarrada. Agora, nós outras também embarramos. Como, por exemplo, há mulheres que só têm sexo se ele tipo de, dime que me amas, dime que me amas, dime que me vai comprar sapato, bolsa, todo o que pido. Ou seja, uno não pode utilizar a sexualidade como moneda de castigo, moneda de câmbio ou moneda de premiação. A sexualidade é nossa. Eu não entendo, por exemplo, essas mulheres que de Arauca, não, que fazem paro de sexo, hasta que construam carreteras. Eu digo, caramba, vocês estão prejudicando a elas mesmas e estão mandando mensagem para elas que a sexualidade não é um momento de elas, não lhes pertence, é sencillamente uma arma ou uma moneda. Então, uno com o sexo não se la juega, uno não utiliza o sexo para isso. Há mulheres que dizem: não, sexo nessa casa só quando tu mamã me pide excusas por lo que me ha dicho el último domingo. Não, uno não juega com isso, busquem outras armas, pero jamás o sexo. Outra, comentários fora de contexto. Nós outras temos uma diferença também grande de los hombres contra a parte de pensamentos. Os homens são muito compartidos em pensamentos, não pensam uma coisa a cada vez, não são multifuncionais. Nós outras, a parte de sermos multifuncionais, temos esses pensamentos todos que nos cruzam ao mesmo tempo. Uno está allá na reunião do colégio, aí se acuerda da lista de supermercado, ou então uno está trabalhando e, mientras está em uma reunião, se acuerda do carro no taller. Enfim, nós outras a cada rato nos atravessam pensamentos. Pero uno tem que ter cuidado quando decírselos. É decir, estão aí em pleno momento romântico e todo, esse teto necessita uma pintura, meu amor. Ou seja, isso é uma embarrada. Então, minhas unhas estão imundas, hein? Eu entendo, porque a mim também me passa, se me cruzam os pensamentos, pero imediatamente uno tem que reemplazar com outra coisa. Reemplace com George Clooney, com Tino Aspride na portada de Zorro, com o que seja, pero não verbalizem, porque sim é uma embarrada. E a outra coisa que eu hablo, é que eu não hago proselitismo de roupa interior. Pero a roupa interior mal cuidada tem um efeito muito mais forte de lo que imaginamos. Há que acordar-se que a roupa interior está em contato com nossos genitales todo o dia. A forma com que nós outros levamos a roupa interior é como mais ou menos projetamos hacia fora. Há gente que crê que sensualidade, que poner-se assim coqueta, poner uma minifalda, um escote enorme, e não. E vai haver e ver uma pessoa que está incômoda. Em cambio, vês a pessoas que estão vestidas, mulheres normais, e que exalam uma sensualidade distinta. E uno se pergunta por quê? Porque como nós outros nos sentimos internamente, é como projetamos. Então, essa ideia da roupa interior, que o brasier está percudido, os calçones que uno utilizava depois do parto, não, que chegam hasta cá, há que botar-los. Não digo que uno tem que usar encarres, negros, rojos, pero é importante que a mulher se sienta bem, se sienta cómoda e, entre comillas, hasta poderosa com sua roupa interior. Há muitos anos eu tratei uma pareja que ela sofria falta de líbido e não tinha nada orgânico com ela. A única maneira que pudimos encontrar é que ela se usaram nas tangas que ela considerava altamente vulgares durante todo o dia. Iba a trabalhar, mercava, reuniões. A ratos ela se acordava que tinha essas tangas e se sentia de alguma forma como transgressora. Le hacía acordar de seu corpo
cuerpo, de su sexualidad y de sus genitales. Y eso de a poco foi trayendo de vuelta para ella su sexualidad. Entonces, às vezes, el tema de la ropa interior, que muitas pessoas creem que é uma bobada, não é. É como uma mulher se vê, como ella se siente, ella se projeta. Então, cuidado com a roupa interior para não usar eternamente o brasier percudido e os calçones pós-parto. Agora, todo isso para chegar a que ponto? Como reactivar o desejo? Aunque nós pensemos que é unicamente um problema de los pacientes de câncer, a falta de desejo é o grande problema do século XXI. Nós cada vez mais estamos bombardados de sexo, escenas de sexo, temas de sexo, pero cada vez mais vemos pessoas que sofrem de falta de desejo. Uma das razões é porque deixam a sexualidade para o último del dia. Uno desperta temprano, trabalha, cuida de los hijos, sale com os amigos, vê televisão, a las 11 da noite, hora del sexo. A ver, quem tem um botão mágico que vai a transformar durante todo um dia que não há erotizado e nesse momento del sexo? Então, extrair o sexo como prioridade e não deixar o sexo para o último e menos importante de